Pouca gente sabe, mas uma menina francesa de apenas 5 anos fez um voto secreto que mudaria para sempre a espiritualidade da Igreja Católica. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão ousado que muitos, se soubessem, diriam ser exagero ou loucura. Mas foi justamente essa decisão precoce que a levou a viver experiências místicas que desafiam a lógica humana e até hoje despertam debates entre teólogos. No vilarejo francês de Loticourt, no século XVII, uma criança caminhava descalça sobre o chão frio de pedra. Era Margarida Maria Alacoque, filha de Claude e Felisberta, católicos fervorosos. Com apenas 5 anos, tomada por um impulso misterioso, fez em segredo um voto de castidade, entregando-se totalmente a Deus. Ninguém na aldeia poderia imaginar que aquele gesto infantil era, na verdade, um chamado divino que ecoaria séculos depois. Desde cedo, Margarida não demonstrava interesse pelos jogos e distrações comuns às crianças de sua idade. Seu coração buscava algo invisível, uma presença silenciosa que a atraía com ternura. Aos 9 anos, chegou o dia de sua primeira comunhão. Diante do altar, ao receber Jesus, sentiu que algo dentro de si se rasgava, mas não em dor. Era a decisão profunda de ser inteiramente dele. Desde então, buscava recolhimento e oração, evitando as brincadeiras barulhentas. Sua devoção chamava a atenção até dos adultos, que se perguntavam como uma criança podia ter tamanha seriedade. No entanto, o céu, quando deseja moldar uma alma para o extraordinário, não a poupa das provas. E assim, ainda jovem, Margarida seria convidada a beber do cálice da dor. Durante a adolescência, foi acometida por uma grave enfermidade. As mortificações que praticava em segredo, sem orientação, talvez tenham agravado sua saúde. Ficou por anos imobilizada, presa a um leito, vivendo entre febres e incertezas. Nesse tempo, fez uma promessa: se fosse curada, entregaria para sempre sua vida a Deus. A resposta veio como um sopro de milagre. Sua saúde foi restaurada de maneira completa e repentina. Mas essa cura não foi o fim de suas cruzes. Foi apenas o início de um caminho marcado por renúncia, silêncio e obediência extrema. A perda do pai foi outro golpe doloroso. Sem o sustento masculino, a família caiu na instabilidade. Felisberta, sua mãe, buscou abrigo na casa de parentes, mas o que deveria ser proteção se tornou um tempo de humilhação. Margarida experimentou o peso do desprezo disfarçado de caridade. Refeições escassas, ordens ríspidas, olhares frios. Aprendeu cedo demais a arte de oferecer a outra face. A pobreza era tanto material quanto afetiva, mas em vez de se endurecer, sua fé cresceu. Ela buscava forças em longas horas diante do crucifixo, muitas vezes às escondidas. Cada silêncio diante de uma ofensa, cada lágrima no travesseiro, transformava-se em oferta. Como diz a segunda carta aos Coríntios 4:8-9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Era assim que Margarida vivia, sustentada pela esperança e pela certeza de que um dia Deus abriria as portas. O desejo pela vida religiosa crescia dentro dela, mas encontrava resistência da família. Muitos consideravam sua sensibilidade como fantasia. Além disso, a pobreza e as convenções sociais pareciam impedir qualquer possibilidade de ingressar num convento. Ainda assim, Margarida aguardava com paciência, apoiada na promessa silenciosa que sentia em seu coração. Finalmente, em 25 de maio de 1671, após anos de espera, cruzou os portões do convento da Visitação em Paray-le-Monial. Não havia euforia, mas a paz de quem retorna para casa após uma longa travessia no deserto. Recebeu o hábito religioso em agosto e no ano seguinte fez seus votos simples. Assim,
Margarida Maria iniciou a vida monástica com o mesmo ardor que carregava desde a infância, um ardor que silenciosamente preparava o terreno para o extraordinário que estava por vir. No convento da Visitação, fundado por São Francisco de Sales, o ambiente era marcado por disciplina, silêncio e oração. Para Margarida, não era um refúgio contra o mundo, mas um reencontro com aquilo que sempre buscara. Desde o primeiro dia, entregou-se com humildade a todas as tarefas, sem buscar reconhecimento. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento, ajoelhada até que seus joelhos fraquejassem. Sua fome de Deus não se saciava com horários ou regras. Era algo mais profundo, uma necessidade vital. Com o tempo, essa intensidade começou a despertar estranheza nas outras religiosas. Embora piedosas, não compreendiam como alguém podia passar tanto tempo em adoração ou preferir o recolhimento à convivência comunitária. Comentários velados começaram a circular. Algumas a viam como exagerada, outras como alguém que se deixava levar por ilusões espirituais. Margarida, porém, permanecia firme, pois sabia que o chamado que a trouxera até ali não vinha de romantismos, mas de uma exigência real do amor de Cristo. A vida no convento era de rotina rígida, mas Margarida aproveitava cada brecha para se colocar diante de Jesus na Eucaristia. O convento dormia e ela permanecia em vigília. Não buscava visões, nem consolações místicas, queria apenas estar com ele. Esse amor silencioso e perseverante começava a transformá-la, preparando-a para experiências que ultrapassariam qualquer expectativa humana. Foi na noite de 24 de junho de 1673, festa de Corpus Christi, que o inesperado aconteceu. Enquanto orava diante do Santíssimo, uma presença intensa encheu o recinto. Jesus lhe apareceu, mostrando o seu coração traspassado, coroado de espinhos e envolto em chamas. Não era apenas uma visão simbólica. Margarida sentiu que aquele coração vivo pulsava de amor ferido pela ingratidão humana. As palavras do Senhor ecoaram profundamente. Eis o coração que tanto amou aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. Essa primeira aparição não foi um evento isolado. A partir dali, o Senhor passou a visitá-la nas primeiras sextas-feiras de cada mês, revelando aspectos cada vez mais profundos desse amor e pedindo reparação pelas ofensas que recebia. Margarida compreendeu que não se tratava de um consolo pessoal, mas de uma missão, tornar esse amor conhecido e amado. As mensagens não vinham apenas com palavras, mas com pedidos concretos. Entre eles, a instituição de uma festa litúrgica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e práticas de reparação, como a Hora Santa e a comunhão nas primeiras sextas-feiras. Para Margarida, esses pedidos eram claros e urgentes, mas comunicar tais revelações dentro do convento não seria tarefa fácil. Pouco tempo depois, começaram as resistências. Algumas superioras limitaram seus tempos de oração temendo exageros. Irmãs mais críticas insinuavam que tudo não passava de imaginação. Margarida, sem se defender, aceitava as restrições com obediência. Continuava amando e adorando em silêncio, certa de que a obra não era dela, mas de Cristo, e que ele saberia abrir as portas no tempo certo. Entre 1674 e 1665, as aparições tornaram-se ainda mais intensas. Durante a oitava de Corpus Christi, Jesus apresentou novamente o seu coração, desta vez pedindo explicitamente que a Igreja instituísse uma festa litúrgica em sua honra, na sexta-feira seguinte à oitava dessa solenidade. Explicou que não buscava glória para si, mas que desejava que os homens conhecessem o seu amor e corressem para ele como a uma fonte inesgotável de misericórdia. Margarida, tocada pela urgência, sentia o peso dessa missão. O Senhor também pediu práticas concretas de reparação. Entre elas, destacou-se a comunhão nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos,
prometendo a graça da penitência final àqueles que a cumprissem com fé. Essa promessa significava morrer na amizade de Deus, recebendo os sacramentos e garantindo a salvação eterna. Além disso, pediu a Hora Santa, oração feita às quintas-feiras à noite, em reparação à sua agonia no Horto das Oliveiras, quando foi abandonado pelos discípulos. Margarida compreendeu que não se tratava de criar rituais mecânicos, mas de cultivar um amor real, profundo e constante. A devoção ao Sagrado Coração era, antes de tudo, um convite para consolar Jesus, tão frequentemente esquecido no sacrário. Era um chamado à intimidade com Deus, não apenas por meio de pedidos, mas oferecendo companhia e amor gratuito. Mas nem todos estavam prontos para ouvir. Dentro do próprio convento, as revelações provocaram mais dúvidas do que devoção. Algumas religiosas, sem entender o sentido espiritual dessas práticas, acusavam Margarida de exagero ou vaidade. Certas superiores chegaram a submetê-la a exames e observações para verificar sua sanidade. O sofrimento de ser desacreditada era pesado, mas ela o carregava em silêncio, unindo-o ao de Cristo. Enquanto as críticas aumentavam, Margarida permanecia obediente e recolhida. Não tentava convencer ninguém pela argumentação, mas pela fidelidade. Suas noites em oração tornaram-se ainda mais intensas, e suas anotações, feitas por obediência ao confessor, registravam com precisão as palavras e os pedidos de Jesus. Essas páginas, que mais tarde circulariam pela igreja, seriam um dos pilares da difusão da devoção. Foi então que Deus enviou uma providência decisiva. O jesuíta Padre Cláudio de La Colombière, nomeado confessor do convento em 1675. Homem de profundo discernimento e vida interior, ele reconheceu, desde o primeiro encontro, a autenticidade da missão de Margarida. Longe de encorajá-la com entusiasmo imprudente, deu-lhe direção segura, ajudando-a a escrever suas experiências com clareza e fidelidade. Ao lado do Padre Cláudio, Margarida fez, em 21 de junho de 1675, sua consagração solene ao Sagrado Coração de Jesus. Esse ato não era apenas pessoal, marcava o início de uma missão mais ampla, que começaria a ultrapassar os muros do convento. Com o apoio do jesuíta, as primeiras sementes da devoção começaram a se espalhar discretamente, mas com a força de algo que vinha diretamente do coração de Deus. Com o apoio do Padre Cláudio de La Colombière, as práticas pedidas por Jesus começaram a ser introduzidas discretamente no convento. A Hora Santa passou a reunir algumas irmãs, a comunhão reparadora ganhou espaço, e a devoção ao Sagrado Coração encontrou, enfim, um pequeno altar de acolhimento. Não era uma mudança brusca, era como uma chama protegida do vento, crescendo aos poucos. A prudência do Padre Cláudio ajudou a evitar conflitos desnecessários e abriu caminho para que a mensagem chegasse além dos muros de Paray-le-Monial. Com o tempo, as religiosas que antes olhavam Margarida com desconfiança começaram a perceber a coerência de sua vida. Ela não apenas falava do amor de Cristo, vivia-o de forma silenciosa e constante. Sua paz, humildade e caridade eram impossíveis de ignorar. Em 1687, a abadesa autorizou a construção de uma capela dedicada exclusivamente ao Sagrado Coração de Jesus. O que antes era visto como exagero, tornava-se agora um centro de espiritualidade para toda a comunidade. Margarida foi nomeada mestra de noviças, tarefa que assumiu com o mesmo espírito de serviço que sempre tivera. Mais do que ensinar regras, formava as jovens na vida interior, mostrando que a oração era um diálogo vivo e que o sofrimento, unido ao de Cristo, se tornava fonte de salvação. Muitas noviças saíam transformadas, levando consigo a chama dessa devoção. Aos poucos, padres, religiosas e leigos passaram a visitar o convento para ouvir de perto a história da irmã que afirmava ter visto o coração de Jesus.
Muitos partiam tocados e levavam consigo as práticas da devoção. Sem grandes campanhas ou discursos eloquentes, a espiritualidade do Sagrado Coração começava a se espalhar, penetrando paróquias, dioceses e congregações. Mesmo com o crescimento dessa devoção, o reconhecimento oficial da Igreja ainda não havia chegado. A prudência eclesiástica exigia tempo para examinar as revelações. Ainda assim, em muitos lugares, já se celebravam missas nas primeiras sextas-feiras e grupos se reuniam para a hora santa. Era a semente lançada no silêncio, começando a frutificar, como descreve o Evangelho de Marcos 4, 26, 28. A terra, por si mesma, produz fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Em 1690, Margarida Maria encerrou sua jornada terrena. Morreu como viveu, em recolhimento, oração e entrega total. Não havia multidões para se despedir, mas no céu, o coração que ela tanto amara a recebia como amiga eterna. O tempo, contudo, revelaria a grandeza de sua missão. Em 1824, foi declarada venerável. Em 1864, bem-aventurada. E em 1920, canonizada pelo Papa Bento XV, que confirmou a autenticidade de suas revelações. Hoje, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma das mais difundidas no mundo. Capelas, altares e comunidades se erguem em sua honra, e milhões de fiéis praticam as promessas confiadas a Margarida. Sua vida prova que o amor silencioso pode transformar a história e que um coração totalmente entregue a Deus torna-se um canal de graça para o mundo inteiro. Se esta história tocou você, deixe nos comentários o nome de alguém que você deseja consagrar ao Sagrado Coração. Pode ser um filho, um amigo, um esposo, alguém distante da fé ou enfrentando lutas. Vamos formar juntos uma corrente de oração e reparação. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias e ensinamentos que reacendem a fé. Que o coração de Jesus seja sempre o seu refúgio, sua força e sua esperança. Amém.